Deus, você está bem? Aleluia, tá com saudade de vocês, viu? Coisa boa, nova fase, nova rotina. Não sei se estou com um pouco de olheira, mas está tudo bem. Faz parte. É bom demais, viu? É bom demais. Aleluia. Eu e Sheila estamos vivendo dias de glórias aqui na terra. Estamos muito felizes. Estamos como quem sonha. É tão bom ver o menino chorando, é tão bom ver o menino rindo. Aleluia. Eu quero aproveitar também para agradecer à igreja, a todos vocês que pegaram junto, que contribuíram, que oraram, que se alegraram, que choraram, que estiveram junto conosco nessa trajetória até o nascimento. Depois a gente vai ter um tempo para falar algumas coisas sobre algumas coisas que aconteceram, né? E foi luta, mas debaixo de oração, debaixo de perseverança, debaixo da poderosa mão do Senhor, deu tudo certo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que a bênção. Aleluia, vamos lá. Abre lá a tua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Aleluia. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Vou ler na versão NVI, tá bom? E diz assim a palavra de Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, glória, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aleluia. Então, Pai, obrigado por tua palavra, obrigado por ela nos ensinar, Senhor, a compreendermos cada vez mais da tua bondade, do teu caráter, do teu plano para nossas vidas, daquilo que o Senhor tem proposto para essa manhã. E nós sabemos que a tua palavra ela é recheada, vem carregada de poder, do poder que vem do céu, Pai, para transformar as nossas vidas. E nós te agradecemos porque não sou eu, mas é o teu Espírito, Pai, que está nos ensinando, nos trazendo cada vez mais para perto de ti, para podermos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então aqui nós temos uma palavra poderosa. A Bíblia começa a dizer que Deus seja a nossa atitude a mesma que houve em Cristo Jesus. E qual foi a atitude que houve em Cristo Jesus? Ele está falando que Cristo ele veio como Deus na terra, mas ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele não quis agir como Deus aqui na terra, mas ele assumiu a forma humana. E a Bíblia diz que ele se humilhou. Amém? E nós precisamos ter a atitude nossa, a mesma de Cristo Jesus. Ele não é a nossa vida que é importante, não é nada relacionado a nós, não é nada relacionado a nós, mas é relacionado àquilo que Deus fez em Cristo por nós. Então, a Bíblia diz, se nós nos movemos nele. Se nós vivemos nele. Se nós existimos nele. Amém?
A nossa vida está oculta em Cristo. Paulo diz, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha atitude, ela deve demonstrar o caráter de Deus. As minhas palavras, ela deve demonstrar quem Deus é. Como Cristo se comporta aqui na terra. Amém? Eu não posso ter uma atitude pela qual eu vá envergonhar o Evangelho de Cristo. Eu vá envergonhar ou trazer escândalo. A Bíblia diz, ai daquele que traz escândalo. Mas eu tenho que ter um compromisso. Porque eu fui comprado por um alto preço. Eu fui comprado por um preço de sangue. Jesus, Ele comprou a minha vida, Ele pagou pela minha vida, para que eu não fosse tragado, para que eu não morresse, para que eu não perecesse, mas para que eu fosse uma pessoa importante nele. Amém? Não tem nada a ver comigo, amém? Não tem nada a ver com você, mas a Bíblia diz que é tudo por Ele. É por causa dEle. E todas as coisas são por Ele. Então eu preciso entender isso, que eu tenho algo importante que eu carrego, amém? O Espírito Santo está dentro de mim, Ele também vem sobre mim para operar em algumas situações, mas eu preciso entender que aonde eu chego, a presença de Deus também chega. Eu preciso entender que aonde eu coloco os meus pés, é o Senhor também colocando os seus pés. Por quê? Porque eu carrego uma presença, eu carrego um poder, eu carrego um nome, amém? Que a Bíblia diz que Jesus, pela sua obediência, por ele se esvaziar dele mesmo, e assumindo uma forma humana, assumindo a forma pela qual ele veio cumprir uma missão, amém? Ele veio estabelecer e cumprir uma missão, e ele cumpriu bem. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, amém? Nessa época, a morte mais perversa, mais severa que existia era a morte de ser crucificado, e ele foi obediente até a morte, e pelo qual Deus o exaltou. Ele se humilhou, mas Deus o exaltou. E a Bíblia diz que aquele que se humilhar, Deus também o exaltará. Aleluia. E Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome, que está acima de todo nome. Nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus, o nome mais sublime, nome mais maravilhoso. Aleluia, nome poderoso. Sabe, amado, no Antigo Testamento era comum a pessoa colocar o nome da criança de acordo com o seu significado. E nós vemos muito Abraão. Primeiro era Abraão, mas Deus disse, você vai ser Abraão, pai de multidões, porque tem um significado relacionado ao nome. Outros, como Moisés, como Josué, e muitos outros, e eles tinham essa característica, porque o nome carregava um significado. O nome trazia consigo um propósito pelo qual ele estava ali existindo, pelo qual ele nasceu. E quando a gente abre lá em Isaías capítulo 9, a gente vai construir algumas coisas para entender um pouco mais sobre esse nome que nós carregamos. Amém? Isaías capítulo 9, versículo 6. Então a profecia de Isaías, ele diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está... Cadê? Começo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu trono, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos o fará isso. Você percebe que antigamente, quase 600 anos antes do nascimento de Jesus, uma profecia sobre que uma virgem iria dar à luz a um filho, a um menino, e ele seria o Salvador,
Seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o seu trono se estenderia e seria eterno, o trono sobre o trono de Davi. O seu reino não teria fim. O seu reino seria eterno. Aleluia. Um nome igual a nenhum outro. Um nome que carrega consigo maravilha, príncipe, realeza, poder. Ah, pastor, mas eu conheço outras pessoas que também têm o nome de Jesus. Eu conheço um cantor que tem o nome de Jesus, Adriano Romero. Também tem muitos outros. Mas o Jesus a que esse se refere é totalmente diferente. É inigualável a qualquer um outro. Porque significa Jesus Salvador. Maria, quando recebeu a visita do anjo lá em Lucas capítulo 1, o anjo visita Maria e diz: seja agraciada, bendita sois vós, fosse achada graça diante de ti, para com Deus. E você conceberá e dará à luz a um menino. A promessa de Isaías se cumprindo. Aquilo que foi profetizado se cumprindo na vida de Maria. E ele diz: você terá um filho, um menino, e você vai dar o nome de Jesus. E no Antigo Testamento ele fala sobre o Emanuel, que é o Deus conosco. Quem tem Jesus, tem Deus. Quem tem Jesus, é Deus conosco. Amém? E esse é o nome todo-poderoso. Você dará o nome dele de Jesus. Oi, som, ainda está? Agora? Amém? Então, receberá o nome de Jesus. Aquela criança veio com um propósito. Recebeu o nome dado por Deus, diretamente do céu. O Deus conosco, o Jesus, o Salvador, o enviado. Lá em Lucas também tem um homem chamado Simeão, um ancião, que ele recebeu uma promessa de Deus. Ele diz: olha, você não vai partir dessa terra sem que antes você veja o Salvador do mundo. E ele, quando recebe a visita de Maria, José e Jesus ainda bebê, ele pega aquele menino nos braços e diz: agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação do mundo. A promessa de Salvador, a promessa daquilo que tinha sido estabelecido por Deus, através da vida de Jesus. E ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Mas acima de que nome, pastor? Diga: todo nome que se possa se nomear. A doença tem um nome? O nome de Jesus está acima. O problema tem um nome? O nome de Jesus está acima. A dificuldade tem um nome? O nome de Jesus está acima. Qualquer um aqui tem um nome? O nome de Jesus está acima. Aleluia. E que para o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é Senhor. Aleluia. Ah, mas eu não creio nesse Jesus. Eu não vou me dobrar, eu não vou falar. Alguém pode até estar pensando isso, sei que ninguém aqui. Mas vai chegar um dia que todo, se não for agora, se não for amanhã, vai ser depois. Mas toda a língua confessará e todo joelho se dobrará. Crendo ou não crendo, vai se dobrar. É melhor fazer agora. Porque não existe outro. Aleluia. Não existe outro. Deus o exaltou, Jesus, pela sua obediência. Deus deu o nome que está acima de todo nome. Abre lá em Marcos capítulo 16. Aleluia. Marcos 16. Daqui a pouquinho nós vamos tomar uma ceia poderosa
Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 16. A partir do versículo 17. Veja aqui algo interessante. Jesus disse: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, diga no nome de Jesus. Aleluia. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes, e estes ficarão curados. Diga curados. Diga no nome de Jesus. Demônios têm que sair. Doenças têm que sair. Enfermos têm que ficar curados. Aleluia. Por quê? Porque é no nome de Jesus. Você não vai fazer nada no seu nome, no seu mérito, na sua capacidade, mas é naquele que te deu capacidade, que te deu poder, que entregou a autoridade do reino para a igreja. Amém? Então é uma ordenança de Jesus para que nós possamos cumprir. Ah, pastor, mas isso é só para pastor, isso é só para ministro. Não, isso é para quem é filho. Isso é para quem é crente. Amém? Então você carrega uma autoridade. Você carrega um nome. Quando você nasceu de novo, você morreu. Quer dizer, vamos consertar isso. O nasceu, morreu, né? Quando você era um velho homem, você morreu para o mundo. E você teve um novo nascimento. Você nasceu de novo, nasceu em Cristo, nasceu pela palavra. E agora o seu nome não é mais Lupécio, é Lupécio de Jesus. Não é mais Miradalva, Miradalva de Jesus. Porque agora você carrega um nome. Você foi batizado com o nome. Quando você nasce de novo, você é batizado no corpo de Cristo. O Espírito Santo, ele te pega e ele te tira do mundo e agora te introduz no corpo de Cristo. E você é batizado no sangue de Jesus. No corpo de Cristo, você faz parte agora da família de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que antes nós éramos afastados, nós éramos estrangeiros, mas agora nós fomos aproximados da família de Deus. Nós agora fazemos parte de uma família poderosa, de uma família divina, de uma família que Ele estabeleceu. Nós fomos colocados num caminho para que a gente possa correr, caminhar com Ele ao nosso lado, com Ele dentro de nós, com Ele sobre a nossa cabeça, nos dando capacidade, nos aperfeiçoando. Cada dia mais que eu me aproximo da palavra de Deus, eu me fortaleço mais. Cada dia mais que eu me aproximo de Deus, mais longe do pecado eu fico. Cada dia mais que eu me envolvo com o Senhor, menos chance de pecar eu tenho. Amém? Porque o pecado, ele já não tem poder sobre a minha vida. E quanto mais eu me aproximo, mais fraco ele fica. Amém? Quanto mais próximo de Deus, menos o diabo pode me atentar. Menos a tentação do diabo pode me fragilizar. Por quê? Porque eu estou fortalecido no Senhor. Porque eu estou firmado na rocha. Amém? Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, ele diz: olha, eu vos dei um fundamento. Eu coloquei o alicerce, que é Jesus Cristo. Agora, sobre esse alicerce, você edifica a sua vida. Sobre esse alicerce, você constrói um edifício que vai fortalecer a sua caminhada. Amém? Aleluia. Lá em Atos capítulo... Deixa eu ver aqui, acho que capítulo 2. Glória a Deus. Em Atos capítulo 19, abre lá comigo. Temos uma situação interessante, constrangedora, mas interessante.
19, a partir do versículo 13. Aleluia. Que diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isto eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando e com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Olha que interessante. Eram filhos de um sacerdote e eles viam Paulo operar. Eles viam Paulo chegar no endemoniado e dizer: sai em nome de Jesus. Via Paulo chegar nos enfermos e dizer: seja curado em nome de Jesus. E eles olharam assim e disseram: olha, funciona o negócio. Vamos fazer a mesma coisa que Paulo faz? Eles não tinham relacionamento com Jesus. Eles não eram temente a Deus de uma certa forma. Eram mais religiosos do que tinham intimidade e relacionamento com Deus. Eles não conheciam Jesus, de uma certa forma. Amém? Mas eles diziam: olha, viram Paulo pregar, expulsar demônio no nome de Jesus, e eles vão fazer, dá certo. E chegaram lá para o endemoniado, em nome de Jesus que Paulo prega. Não é o que eu prego, não, é o que Paulo prega. Sai! O demônio... Rapaz, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, eu sei que Paulo tem autoridade, eu sei que Paulo tem relacionamento, eu sei que Paulo tem intimidade, eu sei que Paulo sabe o que é que está falando. Mas vocês, quem vocês pensam que é? Aí começou aquela luta de Bruce Lee. Tchá, tchá, tchá. Gostou, não foi? Porque quando eu assistia Bruce Lee era assim, Bruce Lee contra 200 pessoas, né? Tá. Então o demônio arriou a madeira naqueles camaradas, que eles saíram nus, violentados, feridos. Por quê? Ei, não é um mundo que carrega autoridade. Não é um mundo que conhece, o mundo pode até saber que Jesus foi o Filho de Deus, pode até saber algumas coisas, mas falta o relacionamento. Falta o novo nascimento, falta a descida do Espírito Santo e a habitação. Você que nasceu de novo, você que é novo convertido, pode nascer hoje mesmo. Hoje mesmo você já tem a autoridade. A partir do momento que você nasce de novo consigo, com esse novo nascimento, você recebe autoridade, você recebe um poder, pelo qual Jesus agora vai saber que você carrega algo poderoso. Alguém que não é cristão, alguém que não é crente, pode até dizer: em nome de Jesus, sai. Ei, mas os demônios vão obedecer àqueles que têm autoridade. O demônio vai obedecer àquele que carrega o nome. Não da boca para fora, mas o que carrega o nome dentro de si. Que conhece quem é. Por isso que quando nós estudamos a autoridade do crente, a gente aprende isso no Rema. Então você que não fez o Rema, faça o Rema, que vai te dar estrutura, vai te dar conhecimento, vai saber quem você é em Cristo, o que você pode. Amém? Amém. Ficou aí a propaganda. Está aí para o ano que vem, as inscrições estão abertas, então não perde tempo. Amém? Faça o Rema e você vai ver que o Rema transformou a minha vida e transformou a vida de muitas pessoas aqui. Amém? Então, quando você entende sobre a autoridade do crente, irmão, você entra num lugar de cabeça erguida. Cuidado, pastor, mas ali fizeram um trabalho. Sim, eu também trabalho no armazém ali.
Mas não tem trabalho de Satanás nenhum que é maior do que aquele que carrega o nome. E quando nós entendemos quem nós somos, porque eu lembro quando antes de eu me converter, eu não podia ver um trabalho lá, um negócio lá, que eu já ficava, misericórdia. Passava nem por perto. Mas hoje, não me pega, não me atinge, não me incomoda. Pelo contrário, aquilo que foi feito, eu vou lá e desfaço. O propósito pelo qual foi feito aquele negócio, eu vou lá e desfaço. Cancelado. Não tem poder nenhum. Porque eu sei quem eu sou, eu sei o nome que eu carrego, eu sei a autoridade que eu tenho, eu sei o poder que está dentro de mim, e eu não vou ficar calado. Muitas vezes é para ferir pessoas, é para colocar doenças em pessoas, e a gente está ali para desfazer. Nós somos levantados para desfazer as obras do diabo. Amém? Aleluia. Então nós entendemos o nome que nós carregamos. Nós não fazemos isso por jargão. E é um ponto sério para a gente falar também. Não fica falando o nome de Jesus para qualquer coisa. Ai, em nome de Jesus. Ai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, você carrega um nome que é todo poderoso. Para você não estar usando esse nome em vão, por qualquer coisa. Ah, eu vou comer em nome de Jesus. Eu vou escovar os dentes em nome de Jesus. Ainda bem que aqui ninguém é assim, graças a Deus. Não tem ninguém assim. Mas preserva esse nome, porque você vai usar ele muitas vezes para coisas que realmente vão valer a pena. Que verdadeiramente você vai precisar. Amém? Portas abertas, curas, expulsar demônio, obras malignas, desfazer. Então, tem uma valorização naquilo que esse nome carrega, no poder que esse nome carrega. Amém? Aleluia. Depois traz aqui esse verbo shop. Nome de Jesus. O nome de Jesus, tem o maravilhoso nome de Jesus, do E.W. Kenyon. Vou apresentar aqui, pessoal, comprar. Amém? Aleluia. Então, voltando lá para Filipenses. A gente está chegando já ao fim, para a gente tomar a ceia poderosa, Santa Ceia do Senhor. Ele diz no capítulo 2, versículo 9 de Filipenses. Ele diz, por isso Deus o exaltou a Jesus por causa da sua obediência, e deu esse nome. E Jesus disse, olha, toda a autoridade me foi dada, e eu entrego a quem eu quiser. Tem o nome de Jesus lá? Tem não? Amém, amém. Tem outro? Pega, por favor. E ele disse, toda a autoridade me foi dada e eu dou a quem eu quiser. E ele disse que ele entregou a autoridade, ao nome, à igreja do Senhor. Por isso ele disse, olha, vocês vão e preguem o evangelho a toda criatura. Obrigado, amado. Preguem o evangelho a toda criatura. E vocês não vão ter nenhum mal, porque vocês vão com esse nome, vocês vão carregar esse nome, vocês vão carregar essa autoridade, uma autoridade dada por Jesus, quando ele dispensou os 70, que é para eles pregarem no nome de Jesus. No Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha nascido, as pessoas não pregavam no nome de Jesus, não faziam milagres no nome de Jesus, mas eles oravam ao Deus Todo-Poderoso para que Deus manifestasse a sua vontade, e Deus fazia a sua obra. No Novo Testamento, quando Jesus vem e morre, mas ressuscita, e dá à igreja essa autoridade, ele diz, agora é com vocês. Agora é com vocês.
Deus faz, Deus. Ei, é você que tem que abrir a sua boca, declarar, decretar autoridade e dizer, seja assim, faça assim, sai. O demônio está lá, Senhor, em nome de Jesus, expulsa ele. Não, você que tem que abrir a sua boca e dizer, sai, diabo, em nome de Jesus. Outra coisa, você não vai conversar com o diabo, você não vai perguntar o endereço dele, o nome, o propósito. Não vai fazer uma entrevista, pegar uma canetinha e dizer, olha, entrevistei isso aqui, veio lá da seita do... Não, você vai dizer, sai, sem conversa. Amém? Você entender a autoridade que você tem. Não tenha conversa, não queira conversa com Satanás, não querer o que é que... A Bíblia diz, já é bem claro, ele veio para roubar, matar e destruir, ponto final. Ele é enganador, é mentiroso. Então não queira papo com um camarada desse. Manda ele sair, se retire. Qual foi o maior pecado de Eva? Dar ouvidos a Satanás. Estava lá e Satanás lá, encarnado na cobra, e conversando com Eva, e Eva conversando com a cobra, e aquele papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, até que Eva foi persuadida pela conversa de Satanás. E até o ponto dele distorcer aquilo que Deus tinha falado. E é isso que ele faz hoje. Você lembra Jesus quando foi para o deserto? E o diabo foi tentar Jesus. E ele disse, olha, tu estás com fome, tu tem poder, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele diz, olha, a Bíblia diz, ao diabo, a Bíblia diz que se você se jogar desse penhasco, o anjo do Senhor vem, te sustenta pela mão e te ergue. Isso é o diabo tentando usar a palavra para distorcer o contexto. Eu sabia que texto sem contexto é pretexto para heresia. Muitas heresias foram tiradas de mal interpretações bíblicas. Que foram feitas seitas, heresias. Mas nós estamos firmados na palavra. Jesus disse, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Mas o diabo disse, olha, se prostrares e me adorares, olha quanto o reino, palácios eu te darei. E Jesus disse, só a Deus se prostrarás e adorarás, somente a Ele. Somente a Ele. E a Bíblia diz que depois disso o diabo se ausentou da sua presença. Aleluia. E aí, meu irmão, você carrega um nome que é todo poderoso. Não aceite opressão, não aceite pressões humanas ou malignas ou espirituais. Não aceite nada que vá atrasar ou te atrapalhar na tua caminhada com Cristo. Não fique calado, só ouvindo, só recebendo coisas que vêm te desafiar. Ergue a tua voz. Fala às circunstâncias. Fala à montanha. Marcos 11, 23 diz, abre lá. A gente fecha aqui, tá? Marcos 11, 23. Aleluia. A partir do versículo 23. Jesus disse, eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e ergue-te ao mar, e não duvidar em seu coração, e acontecerá o que diz, assim será
feito. Portanto, eu digo tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim se sucederá. Assim sucederá. Amém? Então fale para a tua montanha, não fica diante da montanha, olhando aquela circunstância, olhando aquilo que está atrapalhando a tua caminhada, o teu avanço. Fale para ela, saia da minha frente, porque eu vou passar, eu vou avançar, eu vou caminhar, eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Aleluia! Eu vou cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida nessa terra. Amém? Você veio com um propósito. Antes de você nascer, Deus criou um propósito. E quando Deus criou o propósito, aí Ele disse, agora eu vou criar você para cumprir esse propósito. Então você veio com algo para fazer aqui nessa terra. Descubra o seu propósito. Como eu vou descobrir o meu propósito, Senhor, pastor? Andando na palavra. Toda vez que você estiver na palavra, toda vez que você estiver obedecendo a palavra, você vai estar cumprindo o seu propósito. Amém? Não fica preocupado, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, isso e aquilo, não estou dormindo direito. Ei, Deus não quer você com insônia, não. Deus quer você tranquilo, em paz. Amém? Você vai cumprir, se estabelece na palavra, anda na palavra, e você vai se encontrar dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Afastado da palavra é que você nunca vai encontrar o seu propósito. Mas aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, você vai encontrar nas Escrituras. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você tem um nome que você carrega, que é todo poderoso. Mas não fica de boca fechada. Abre a tua boca e você vai ver quanto você vai ser abençoado. O quanto você vai ver manifestações divinas. Queria chamar o louvor. Quanto você vai ver manifestações divinas. Bênçãos correndo atrás de você, ao ponto de te alcançar. Amém? Mas seja obediente. Não vá na razão. Eu tô com razão, então na minha razão eu me estabeleço. Não. Se estabelece na palavra. Se estabelece na obediência. Se mesmo você com razão tiver que pedir perdão, peça perdão. Se mesmo você com razão tiver que se humilhar, se humilhe. Mas não perca aquilo que Deus tem para você. Por causa de um orgulho, por causa de um achismo, por causa de você achar que está certo. Não, eu estou certo. Eu estou certo, tem que eu estou certo, bate 3 vezes o pé e não. Se estabelece na palavra, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Amém? Sujeitai-vos ao Senhor e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer fazer isso nessa manhã, antes da gente ceiar, e você receber o Senhor Jesus e ser apto também para cear juntamente conosco, porque essa não é a ceia do verbo da vida, essa é a ceia do Senhor Jesus, e nós praticamos isso com esse entendimento, sabendo que se nós, quando aceitamos Jesus, nós já temos acesso ao céu, nós já temos acesso ao Senhor da ceia. A ceia, ela não é mais importante do que o Senhor da ceia, porque ela representa algo poderoso. Então, quando você recebe Jesus, você está apto para entrar no reino de Deus. É automático. E como se faz isso? Através de uma confissão, através de uma oração. Você confessa Jesus como Senhor da sua vida, e Ele se torna também o teu Salvador, teu supridor, teu provedor, teu protetor. E com o coração você crê para a justiça. Porque com o coração, quando você crê, você é justificado. Seus pecados, eles são perdoados. Você se torna um justo, um justificado por Deus, através do sacrifício de Jesus, não por causa das tuas obras, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas se tem algo que a gente não pode fazer,
é ser salvo pelas nossas próprias obras. Mas se tem alguma coisa que a gente pode fazer, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E Ele se torna o nosso justificador, aquele que nos justifica, aquele que nos dignifica e nos coloca numa posição de sermos salvos pelo Senhor Jesus. Tem alguém aqui nessa manhã que quer fazer isso? Você vem, a gente ora por você. Amém? Todos salvos? Aleluia. Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? Quer receber a oração? Não é no meu nome, a gente acabou de aprender isso. É no nome de Jesus. Mas Ele disse: imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Pode. Você que está aí perto, você pode. Fica de pé. Você que está aí próximo, coloca as mãos sobre essa pessoa. Aleluia. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que cura se manifeste. A lei do Espírito de vida, Pai, se manifestando poderosamente no corpo das nossas irmãs. Em nome de Jesus, trazendo cura, trazendo o propósito pelo qual o Senhor levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossas doenças, nossas iniquidades. E nós declaramos e determinamos a cura se manifestando no seu corpo, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Está feito. Aleluia. Deixa chamar a diaconia para se preparar, para nós ministrarmos a ceia. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 11, versículo 23. Pode vir. Que diz: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E no 28 ele diz: examine-se, pois, o irmão que está ao lado. Não? Não, ele está dizendo aqui, ó. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Olha que coisa interessante. Então eu não tenho que analisar a vida do meu irmão, tenho que analisar a minha própria vida, examinar a minha própria vida, e então coma do pão e beba do cálice. Sabe, amado, o que é honroso para o Senhor? Alguém pode até ter passado nessa semana, ter cometido alguns delitos, alguns pecados, alguma coisa, algum erro, e dizer: não, essa semana eu errei, eu não estou apto para cear. Então a Bíblia diz para eu não cear. Não, a Bíblia não está dizendo para você não cear. A Bíblia diz para você se examinar. Depois que você fazer uma análise, um exame, um autoexame de você, você pede perdão. O perdão, ele é automático. E Deus, ele te perdoa na hora. Aí você pede perdão. Aí sim você come do pão e bebe do cálice. Aí você está trazendo honra para o Senhor quando você faz isso. Mas quando você deixa de cear, você não está trazendo nenhuma honra. Tenha isso no teu coração. Não veja isso como uma afronta, mas veja isso como Deus te chamando para perto. Deus, ele está dizendo: eu quero você perto de mim, meu filho. Quero você aqui bem pertinho de mim. Aí você vai dizer: mas eu errei. Mas olha, mesmo na tua presença, Senhor, eu errei. Mas Deus diz: olha, mesmo você errando, o seu arrependimento traz você de volta para mim.
para perto de mim, porque eu te perdoo. Não existe pecado nenhum maior do que o perdão de Deus. Não existe pecado mais perverso que seja maior do que a graça de Deus sobre ele. Lá em Romanos, Paulo diz: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, onde o pecado foi grande, a graça veio maior, a graça veio sobre, a graça veio cobrindo. Não existe mal maior do que a bênção de Deus. A bênção do Senhor sempre vai ser maior. O que Ele te pede é: não cria um hábito sobre isso. Não fique nesse hábito de estar errando e estar se arrependendo. De estar errando. Não, tenha um hábito de se arrepender e não fazer mais. Tenha um hábito de reconhecer que você errou e não voltar para o erro. Mas se errar, você vai ter um advogado. Você vai ter um pai que está ali para te perdoar. Sabe, eu estou tendo experiências maravilhosas que vão agregar muito nas minhas ministrações. Quando uma criança, ela faz a sua necessidade, você não pega a fralda suja com o menino e tudo e joga no lixo. Você não faz isso. O que é que a gente faz? A gente pega, limpa o menino, deixa ele bem bonitinho, passa pomadinha, cheirosinho, gostosinho, bota uma fralda nova, uma roupa nova e continua com ele. Da mesma forma, quando nós erramos e pedimos perdão, Deus faz isso também. Deus, Ele nos limpa. Aquilo que estava sujo em nós, Ele limpa. Ele bota talquinho. A gente fica cheirosinho. Ele nos dá vestes novas. E Ele nos traz para perto. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. Porque Ele é Pai. Ele sabe melhor ser Pai. Muito melhor do que eu e do que você. Amém? Então a gente vai receber os elementos. Mas antes vamos orar. Quero que você estenda a sua mão para esses elementos, para a gente orar e consagrar para essa finalidade. Pai, em nome de Jesus, te damos graças. Obrigado, Senhor Deus, por esse pão, Pai, que simboliza o corpo de Jesus que foi moído, que foi castigado, Pai, por causa das nossas transgressões, por causa da nossa culpa. Mas, Senhor, obrigado, Pai, porque Ele levou sobre si, engravou naquela cruz as nossas dores, enfermidades, a nossa maldição. Ele levou e encravou naquele madeiro. E Ele jogou toda aquela carga, aquela podridão, aquela imundícia, toda no inferno. Então nós não merecemos, não faz parte da nossa vida. E queremos consagrar para essa finalidade esse pedaço de pão. Também esse cálice, Senhor Deus, que foi o sangue pago pela nossa vida. O preço que foi pago por nós está simbolizado, representado através desse suco de uva. Nós te damos graças e consagramos para essa finalidade em nome de Jesus. Amém? Então recebe aí o pão, o cálice. E à medida que você receber, você pode ir ficando de pé e espera para que nós venhamos a tomar tudo juntos. Amém? Glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é!
Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, te damos graças, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos perdoa. O Senhor é um Deus que manifesta, Pai, a tua glória para com teus filhos, para aqueles que te amam. Tua palavra diz, Romanos 8:28, que o Senhor opera através das coisas para beneficiar aqueles que te amam, aqueles que são chamados segundo o teu propósito, Pai. Pai, nós temos a consciência de que existe algo poderoso, Senhor Deus, na nossa vida, uma responsabilidade, Pai, de carregarmos o nome de Jesus e podermos, Senhor Deus, manifestar a tua bondade, manifestar a tua glória por onde quer que nós passarmos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que na noite em que o Senhor foi traído, tomou um pão, tendo dado graças, partiu e disse: "Este é o meu corpo, que é dado por vós." Por semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: "Este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. E diz: fazer isto todas as vezes em memória de mim." Sabe, quando nós ceamos, nós estamos celebrando a morte do Senhor. Ele morreu naquela cruz, Ele ressuscitou, e isso nós venhamos a fazer até que Ele venha buscar a sua igreja.
até que Ele venha nos buscar para podermos nos encontrar com Ele, estarmos na sua glória. E estamos celebramos muito mais a justificação do que a redenção. A redenção foi feita de uma vez por todas, mas a justificação, ela é contínua. Nós andamos em justificação, nós somos justificados por Cristo, amém? E hoje nós celebramos isso, através do seu corpo, do seu sangue. Ele disse que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ei, eu não quero ficar de fora dessa. Creio que você também não. Amém? E a gente vai fazer com muita reverência, comer do pão, beber do cálice. Vamos fazer todos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Lá em Mateus diz que depois que eles cearam, Aleluia. eles cantaram um hino. Eles celebraram. Você está pronto para celebrar? Já chegou,
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Diga, Deus é bom. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. E a sua palavra está acima de todas as coisas. Assim como o seu nome está acima de todo nome. De aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar.